Olá, eu sou o professor Alauro Sacomano, do Departamento de Elétrica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de São Paulo. E nessas videoaulas nós vamos falar sobre a disciplina PAE O4, Práticas e Acionamentos Eletrônicos, do curso Técnico Modular de Eletrotécnica. Esta é uma disciplina prática. Nós estaremos utilizando essas videoaulas para dar suporte para a disciplina e também para podermos utilizar drives de simulação de inversores de frequência e de servomotores, que é o objetivo dessa disciplina. O estudo de inversor de frequência e suas aplicações e servomotores. Nós vamos falar nessa disciplina sobre aplicações, sobre programação para as aplicações, parametrização dos inversores. Nós vamos também falar da parte de proteção dos inversores e da carga e como atuar toda essa questão de aplicação, nessa questão de proteção. Também abordaremos os assuntos referentes à parte interna do inversor, vamos ver algumas questões de testes, alguns primeiros embates de manutenção e também a parte de especificação em função da carga, que tipo de inversor devemos usar para cada tipo de carga e tipo de aplicação, como especificar no inversor em função da carga e das suas aplicações. Estaremos utilizando um programa de simulação de inversor de frequência, que no caso é o programa Simulator dos inversores V1000 da Yaskawa. Também temos aqui presente uma bancada com um V1000 instalado junto a um motor de corrente alternada, e nós vamos, em alguns casos, utilizar os mesmos valores que nós estamos colocando no simulador num inversor real, e vamos então demonstrar como isso funciona no inversor real. Então temos aqui uma carga mecânica que tem um certo torque de carga, que tem uma certa velocidade para ser respeitada. Na realidade, podemos descrever o perfil de movimento da carga como sendo a variação da velocidade em função do tempo. E se nós calcularmos esta área aqui, nós vamos descobrir que essa área nos dá exatamente o avanço de posição. Por isso que nesse caso nós temos um formato trapezoidal, ou seja, ele acelera, tem uma rampa de aceleração, o motor vai para uma velocidade constante por um certo tempo e desacelera também numa rampa de desaceleração. E observe que o retorno, né, da posição, com esse valor, ele avançou para uma posição. Se esta área for exatamente igual a esta área, no final desse ciclo, a carga voltou para o mesmo lugar, ou seja, ela avançou para uma posição e retornou nesse ciclo. E percebe-se que normalmente, para que essas áreas sejam iguais, esse triângulo tem que ser muito mais comprido, ou seja, a velocidade de retorno tem que ser muito maior. Muito bem, de qualquer forma, nós queremos controlar velocidade e torque, e também posição. E isso nós fazemos quando a gente coloca um inversor de frequência. Pode ser feito de maneira mecânica? Sim, pode. Podemos usar polias, podemos usar correias e polias, podemos usar engrenagens, caixas de câmbio, caixas de engrenagens, caixas de redução, embreagens eletromecânicas, embreagens pneumáticas, mas a maneira mais fácil, mais acertada, de menor custo, de melhor qualidade, a melhor solução técnica é hoje utilizar o controle de velocidade de motor de corrente alternada. Para isso nós inserimos no inversor, para controlar o inversor, para controlar o motor, um inversor de frequência. Então temos aqui, esquematicamente, um inversor, ele entra uma senoide e sai uma onda quase quadrada. Estamos desenhando em um diagrama unifilar. Aqui eu tenho 3 fios. Sobre o inversor aqui eu vou alimentar ele numa rede de 3 fios, uma rede trifásica. Devemos colocar no sistema de proteção o inversor, que tem que ser um elemento de ação rápida. Então põe um fusível modelo AR, um fusível ultra rápido, que é o único tipo de fusível que protege o inversor. Disjuntores fusíveis modelo GL, GG, GM não protegem inversor de frequência.
Fusíveis, retardados ou mesmo de outro tipo que não sejam ultra rápidos não protegem o inversor de frequência. Também aqui no caso são 3, né? Nós estamos lembrando que nós estamos fazendo um diagrama unifilar aqui. Podemos colocar aqui também uma chave ou uma contatora, tá? Para poder, no momento de manutenção, manobrar. Então, esse é um diagrama simples, esquemático de um inversor de frequência. O que precisamos especificar nesse inversor de frequência? Ou o que se pode especificar e programar no inversor de frequência? Bom, podemos especificar, além das características de potência, corrente e tensão do inversor, que vão depender das características elétricas e mecânicas do motor, que vai depender da carga, ou seja, quem manda no motor elétrico é a carga mecânica e, consequentemente, quem vai definir o inversor de frequência vai ser o motor e o tipo de aplicação dele, a classe de operação. Com isso nós podemos então especificar também, além disso, as entradas de controle do inversor de frequência. Então o inversor de frequência, por exemplo, tem diversas entradas digitais, digital input. Ele também pode nos sinalizar através de saídas a relé, saídas digitais a transistor, se ele está na condição normal, ou se ele está em alarme, ou se ele já chegou na velocidade. Também podemos controlar esse inversor através de um sinal analógico. Então eu posso entrar com uma entrada analógica no inversor e com isso controlar a velocidade ou torque do inversor. E ele também pode ter uma resposta analógica. Ele pode mandar uma resposta analógica em função da velocidade, da frequência. Então ele tem uma saída analógica. Temos ainda os sistemas em rede. E aí temos diversos tipos de rede que podemos estar operando no inversor, desde uma rede Ethernet, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profinet, DeviceNet, EtherCAT, Mecatrolink, das mais variadas redes que são possíveis. Todas essas características são programáveis no inversor de frequência. Então, as primeiras coisas que nós especificamos no inversor de frequência deve ser o tipo de carga que ele vai atuar, ou seja, depende do motor, as características do motor, o comando do inversor, como ele vai ser comandado. Ele pode e normalmente tem uma interface, uma pequena IHM, um keypad, um teclado frontal para parametrização, para programação. E através desse keypad, desse teclado frontal ligado ao inversor, você pode entrar com a programação do inversor, com a parametrização do inversor, mas ele também pode ser utilizado para comandar e controlar o inversor. E observe que comando e controle são condições necessárias do inversor de frequência, apesar de serem diferentes entre si. Eu posso fazer isso através de uma IHM. Essa IHM pode ser sacada do inversor de frequência, em muitos casos, e colocado num painel frontal, num púlpito de máquina. Tudo isso então eu preciso parametrizar e programar o inversor. Quando nós operamos com a IHM do próprio inversor, nós nos referenciamos a ele dizendo que estamos trabalhando com o modo local. Quando nós operamos fora da IHM, seja através de entradas digitais ou de entradas analógicas ou de rede, nós estamos operando ele no modo remoto. E aí você pode especificar, bom, vai ser por rede, ou pela entrada analógica que vai ser feito o controle, ou pela entrada digital, e os comandos pela entrada digital. Que comandos são os necessários para se controlar o inversor? Bom, o primeiro comando necessário seria o comando de inversor pronto. O comando de inversor pronto é o primeiro comando desejável para se programar no inversor. É o ready.
Outro é o rodar. Run. Observe que às vezes podem ser colocados no mesmo comando. Isso pode ser feito através de uma entrada digital, ou através da rede, ou mesmo através do keypad. Outra função importante para o inversor é a função de parada, é o stop, a maneira como que ele vai parar o sistema, como ele vai desacelerar a carga, ou ele vai simplesmente desenergizar todo o sistema e deixar a carga rodar livremente. Outra função importante para o inversor, para quando ele entrar em estado de falha, o que ele vai operacionar no estado de falha, qual é o comportamento dele quando ele entra em falha. E outra função importante de se programar é o que fazer quando você quer resetar ou anular a falha. Você já reconheceu que ele está em falha, mas eu quero anular esta falha. Então são opções que você programa o inversor. Quero fazer isso através de uma certa entrada digital, ou através de rede, ou de uma combinação de entradas digitais. Em alguns casos eu quero usar 2 botões para poder fazer esses comandos, o pronto e o parada, ou às vezes com 3 botões. Outro muito importante é o sentido de giro. O sentido de giro é também extremamente importante na especificação da parametrização dos comandos do inversor. E, além disso, os tempos de aceleração e desaceleração. Essas são as funções básicas que se deve programar num inversor de frequência. E são essas funções básicas que nós estaremos abordando. E nós iniciaremos com essas funções básicas no software de simulação e depois carregaremos esses mesmos valores para um modelo de inversor de frequência que temos em bancada para demonstrar a aplicação dos valores colocados em funcionamento.